Olá, estamos de volta com o programa Primeiríssima Infância de Penápolis. E hoje o nosso convidado é o Renato Costenaro, que é professor e parceiro da Rede CAS e vai apresentar para a gente um trabalho na Semana do Bebê. Bom dia, Renato, Oi, bom seja dia. bem-vindo. Tudo Tudo bem? bem? O meu trabalho, vamos começar a falar um pouco da minha vida de profissional. Eu sou formado em letras pela FUNEP, eu sou formado em pedagogia pela Unesp e hoje eu sou aluno do mestrado da Unesp de Presidente Prudente. Estou vinculado a dois centros de pesquisa, que é o CELIGE, que pesquisa literatura infanto-juvenil, e o CEPIDS, que pesquisa políticas públicas de inclusão, de tecnologia e desenvolvimento de softwares. Começar esse trabalho na Semana do Bebê, como é que ele surgiu, né? Uhum. Surgiu de uma proposta, eu desenvolvo um trabalho também com os professores no Colégio Futuro, tenho dois filhos que estudam lá, e a gente fala muito de literatura infanto-juvenil, de literatura juvenil, se fala tanto da importância da leitura hoje em dia, mas essa leitura a gente vê que ela começa um pouco tardia. Ela deixa de começar às vezes em casa, fica para a escola começar esse trabalho. Eu acho importante sim a escola começar esse trabalho, mas desde cedo. E essa foi a proposta que eu fiz no Colégio Futuro. Eu já vi que eles desenvolviam alguns trabalhos para a gente estar tentando aprofundar esse trabalho com literatura infantil já desde o berçário. No berçário, no maternal, no Jardim 2 e também na educação infantil. O nome do trabalho que a gente faz lá e o que está se estendendo aqui para a Semana do Bebê fala da literatura infantil e da educação infantil, que é um grande encontro. É possível ter esse encontro? Eu acredito que sim. Vários pesquisadores acreditam que sim. Que é possível começar a se trabalhar literatura infantil desde cedo. E como fazer isso, né? Vou pegar uma citação aqui interessante da professora Gladys Elise Pereira Kircher, lá da Federal do Rio Grande do Sul, que ela fala assim, ó: literatura infantil é a arte que usa a palavra como linguagem expressiva. E como tal, ela deve ser trabalhada mais do que de um modo de cognição. A literatura, ela é um alimento para a alma, a professora Gladys fala. Desse pequeno grupo que eu trabalho de professores de educação infantil lá no Colégio Futuro, eu sempre, desde o início do nosso trabalho, foi assim: vamos trabalhar a literatura numa perspectiva humanizadora. Pensar na literatura, já que a gente vive num mundo aí, hoje, se pensar em questão de humanização tão desumano, com tantos problemas. Chico Buarque fala muito que hoje o Brasil é o país da delicadeza perdida, né? E a literatura poderia ser um meio, um veículo para estar recuperando essa delicadeza. Mas como que a gente vai pensar? Fazer um trabalho desse tão importante, é preciso ter uma ação pedagógica. Não adianta começar um trabalho desse sem ter essa ação. Por quê? Porque não é igual trabalhar literatura infanto-juvenil, não é igual trabalhar literatura adulta. Se eu usar essas mesmas perspectivas, é bem provável que bolo redondo em forma quadrada, vai dar problema. Então eu tenho que pensar numa ação pedagógica para trabalhar no berçário, uma ação pedagógica para trabalhar no maternal, uma ação pedagógica para trabalhar no jardim e no primeiro ano. Até porque hoje, com o primeiro ano sendo ensino fundamental por lei, de fato, mas ele continua pela idade da criança, ele continua educação infantil. Então é preciso trabalhar e tudo isso de uma forma pedagógica adequada, para não dar problema também, né? Como fazer isso numa escola? Ou seja, eu preciso envolver todas as pessoas que fazem parte da comunidade escolar. Preciso envolver professores, preciso envolver equipe gestora, preciso envolver funcionários e futuramente a gente também já estamos envolvendo pais. Já estamos envolvendo pais. Porque a casa é importante também e a escola também tem que fazer a sua parte. Não só na escola, a gente também precisa não só mudar o jeito de compreender o trabalho com literatura infantil nas pessoas. O espaço também tem que começar a se adequar.
Ou seja, a escola precisa de biblioteca, se ela não tem biblioteca desde cedo, vamos começar a trabalhar com uma sala de leitura, começar a comprar um acervo, mexer no espaço físico, com tapetes, com almofadas, para que ele fique mais aconchegante, mais agradável. Isso já está acontecendo. Lá no Colégio Futuro, esse trabalho que a gente está desenvolvendo já está mexendo no espaço físico, já começou a mexer também com as pessoas que estão trabalhando com literatura infantil, até porque a gente já sentiu algumas mudanças nesse cotidiano, nesse dia a dia dos trabalhos com os professores, e com o envolvimento de famílias também. Já tinha alguns projetos que envolviam famílias, hoje ele ficou um pouco mais forte com os nossos trabalhos lá, porque os pais começaram a ir para a escola uma vez por semana ou quinzenal, contar a história para os demais estudantes da sala, da educação infantil, junto com o filho. Isso ficou muito interessante. Já começaram a surgir alguns trabalhos que talvez futuramente a gente pode vir mostrar mais para quem se interessar em ver, lá na escola também. Uma coisa que é importante falar, de formação também. Não adianta fazer um trabalho com literatura infantil sem uma formação adequada para o profissional. Uma formação adequada para o professor, para a equipe gestora e para todos os envolvidos ali dentro da escola. Como fazer essa formação adequada? Por quê? Porque ele precisa aprender a trabalhar, a contar história, a trabalhar com jogos dramáticos, com teatro. Aí sim, porque eu posso chegar junto com o professor no que é literatura infantil para a criança. No que ele vai ser importante para o desenvolvimento da criança. Ela é importantíssima para o desenvolvimento social, desenvolvimento emocional, cognitivo. A literatura infantil ela auxilia no desenvolvimento de imaginação, emoção, sentimentos, capacidade de expressar melhor ideias. E se a gente pensar hoje, vamos pegar um desses itens aqui, é a questão dos sentimentos. As crianças desde cedo têm vários sentimentos que são próprios da idade. Sentimento de medo, sentimento de dor, sentimento de perda, as frustrações. E a literatura infantil ela ajuda muito nesse tipo de trabalho. Então, a gente está pensando o quê? No desenvolvimento emocional, no desenvolvimento social, no cognitivo. Aí eu me inspiro muito numa fala do Abramovich que fala, quando as crianças ouvem histórias, elas passam a visualizar de forma mais clara os seus sentimentos, os sentimentos que elas têm em relação com o mundo. Essas histórias, elas trabalham o quê? Problemas como sentimento de inveja, sentimento de ódio, sentimento de medo, de curiosidade, dor, perda. Ou seja, além de ensina infinitos assuntos para as crianças, que às vezes você tentando ensinar no dia a dia, explicando para a criança isso, não vai ter tanto efeito quanto na literatura, numa leitura para uma criança, numa contação de história, vai ter. E quantas frustrações as crianças vivem hoje, né? Quantos medos, quantas dores nessa sociedade tão conturbada. Um exemplo simples hoje, separação de pais. É muito comum, a sociedade pegava 20, 30 anos após, os pais casavam, ficavam a vida inteira vivendo. Hoje, para a criança, constantemente crianças têm que lidar com essa reação. E tem muitas histórias infantis hoje que são adequadas para trabalhar com esses sentimentos. Quanto sentimento de inveja, que pode ser trabalhado com as crianças, com vários livros bons de literatura infantil. Não livros paradidáticos. A própria dificuldade em ter tempo para atender às necessidades da criança, a gente sabe que tem alguns temas, né, da literatura infantil que tratam isso, Tratam muito disso. O tempo para lidar, os pais que trabalham manhã, tarde e noite, tem várias histórias dentro da literatura infantil que vai tentar trabalhar essas coisas do mundo moderno, do mundo contemporâneo, né? E porque sentar para explicar para a criança, às vezes ela não vai entender, ela não tem uma formação cognitiva, emocional pronta para entender, e às vezes se vendo na personagem da história, ela consegue lidar com esses problemas que ela tem. E o que eu acho muito interessante sobre o que você está colocando é que os professores, os educadores, a equipe escolar, ela vai se ferramentando, né, para trabalhar com conteúdos que aparentemente não seriam, ou inicialmente, não seriam conteúdos para serem trabalhados na escola, mas que hoje a gente sabe que
a partir dessa demanda, é urgente a qualificação dos profissionais para que possam abordar e conhecer melhor as peculiaridades dessa relação da criança, de como a criança expressa os seus sentimentos, para que isso possa ser trabalhado e ser primeiro acolhido e depois até que se possa fazer algum tipo de intervenção na escola, né? Então, acho que muito interessante essa tua colocação. Tem uma fala do pesquisador russo, Bakhtin, ele fala assim, que a literatura infantil ela é um instrumento motivador e desafiador, ou seja, ela é capaz de transformar o indivíduo num sujeito ativo. A gente fala tanto de querer ter um sujeito ativo na sociedade, de não querer ter um sujeito passivo, de não querer ter uma pessoa que mais se pareça com um objeto. A literatura infantil, o Bakhtin já falava, na metade do século passado, dessa possibilidade que ela tem. E a pessoa sendo mais ativa na sociedade, ela vai entender, vai compreender melhor esse contexto, dentro das suas reais necessidades. Isso, trabalhar desde pequeno com a criança, extremamente importante. Futuramente, nós vamos ter uma sociedade muito mais crítica, muito mais ativa e muito mais capaz de lidar com os seus problemas, com as suas frustrações. A gente poderia dizer que a literatura infantil ela é um cimento na relação dos pais com as crianças, dos professores com as crianças. O que você acha? Ela fortalece muito essa relação, ela ajuda muito o desenvolvimento do cognitivo, do emocional da criança. Ela desenvolve, se a gente conseguir que os pais e as crianças, porque os pais vão ser o instrumento de leitura enquanto a criança não for alfabetizada. Se os pais desde cedo tiverem esse contato com as crianças, olha o vínculo afetivo. Pensar numa mãe que conta desde cedo histórias na barriga para o bebê. O professor Lino Macedo fala muito disso. O quanto ele chega, quando ele chegar, digamos, aos 5 anos na escola, aos 6 anos, se ele for mais tardio, na frente de uma criança que nunca teve contato. Isso é muito importante, né? E quando você fala sobre esse tema, Renato, me ocorre algo que faz diferença quando a gente realiza um trabalho que acredita e que gosta, que é o prazer. Sim. Né? Então, a sua expressão é uma expressão de quem fala com prazer, com satisfação. E eu entendo que quando você trabalha com um conteúdo importante como a literatura infantil e oferece aos familiares e aos adultos professores, né, a oportunidade de estabelecer essa qualidade de relação com as crianças, eles também conseguem encontrar a satisfação e o prazer naquele momento que estão se relacionando, né? Eu posso falar de ter sido privilegiado, ter tido contato com a literatura infantil desde cedo. Né? Conta um pouquinho pra gente da sua experiência pessoal. Desde cedo, eu nasci e vivi até os 14 anos, meus pais eram zeladores da escola Leônidas Dias de Aguiar. Eu morei numa casinha que tinha ali, e década de 70, uma época com a televisão tão ruim, a imagem ruim da televisão, TV Tupi, a gente pegava aqui com uma antena, aquela telinha colorida, e aonde eu entraria no mundo de imaginação? A busca desse mundo de imaginação para mim era nos livros. Então eu tive a oportunidade de ter uma biblioteca, no fundo, dentro da escola, e essa biblioteca, uma senhora muito gentil que trabalhava lá, se não me engano, o nome dela, a gente chamava ela de Dona Nelly. A Dona Nelly Jorge Colnaghi. Isso, ela mesmo. Ela me abriu as portas para a biblioteca e aí eu tive contato com um mundo muito interessante. Olha que coisa linda. Então, quer dizer, o mundo da imaginação eu completava com esses livros desde cedo. 6 anos eu estava alfabetizado e aí não parei nunca mais. Então, nossa, para mim é a redenção de uma pessoa que nasce filho de um pedreiro, filho de uma lavadeira, que achava importantíssimo que eu estudasse, e ter contato com esses livros desde cedo, para mim foi uma redenção. Mas eu me preocupo muito com isso hoje, talvez até porque desenvolvo minha pesquisa, com algumas, se a gente fala tanto de exemplo, eu vou pensar que, será que os pais hoje são leitores? Será que os professores hoje são leitores?
O que você tem Será observado? que é possível criar esse ambiente de letramento para que essas crianças... Se fala tanto em políticas públicas, que a leitura é importante, mas, de fato, será que isso acontece? Aí eu vou buscar um dado que eu trouxe aqui, ó, da Unesco. É um dado de 2005. A gente pode ter aumentado um pouco ou não, mas que fala de somente 14% da população brasileira tem o hábito de ler. Isso é muito sério. 14%. Se eu for pensar em leitura literária, não tem dados exatos, mas se fala em 3% de leitores literários no Brasil. Quer dizer, 14% a gente fala que lê... Lê revista, lê jornal, okay. Lê livros, literatura variada, né, vários gêneros textuais, mas literatura, 3%. Nesse dado não é um dado oficial, mas é um dado estimado de leitores literários. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque a gente fala, é importante vir da família, mas e se a família não lê? Cabe a quem hoje, então, nessa sociedade contemporânea que a gente vive, desenvolver esse hábito? A mim, cabe à escola. Cabe à escola. Mas me preocupa o pequeno número, conforme dados, de professores que deixam de ler e leiam pouco. Tem algumas pessoas que até chamam que falam assim, os professores são não leitores. São não leitores. Mas você acompanha vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos também nessa área, né? Para estar estimulando a leitura, informando adequadamente e formando adequadamente os profissionais que atuam na educação infantil, e especialmente nessa perspectiva de estímulo à leitura e tal. Você acha que existe uma luz no fim do túnel? Existe, o que a gente pode pensar em relação a isso? Por isso que eu falei 2005, algumas políticas públicas, agora, a política pública sempre foi assim, colocada em prática, mas se fazia pouca avaliação das políticas públicas. Hoje, as pesquisas também já estão ajudando e mostrando que é preciso avaliar essas políticas públicas. Você não adianta só eu investir em livros, vou pegar o PNBE, que é o Programa Nacional de Biblioteca da Escola, que é uma das minhas pesquisas. No Brasil inteiro são distribuídos livros para todas as escolas públicas. Tá. Esse ano o investimento é de 135 milhões de reais. Estão se criando a cada dia agora mais mecanismos para ver a aplicabilidade desse trabalho, o uso desse livro dentro das escolas. Esses livros não podem só chegar à escola e ir para a prateleira, esse livro não pode chegar à escola e ir para a biblioteca e ficar fechado, não pode ir para a sala de leitura e não ser... Então, por isso que é uma política de formação. Se a gente tem poucos professores leitores hoje, é preciso se criar uma política de formação séria e consistente para a formação de professores leitores. Isso é uma cultura a gente não institui de uma hora para outra. Você precisa de todo um passo, de todo um trabalho sério em cima disso. Renato, acho que é importante a gente lembrar que a partir dessa sua iniciativa de trabalho, de desenvolver esse trabalho no Colégio Futuro, surgiu a incrementação da nossa parceria com o Colégio Futuro. Então, você vai fazer uma apresentação para a gente no Cine Lumine, né, e onde o público são profissionais e estudantes, né, das áreas de pedagogia, de psicologia, enfim. E também vai surgir uma ação, já está programada, uma ação das educadoras ou de algumas educadoras do colégio na Unidade Básica de Saúde Macro 4. Né? O que você acha assim, que a gente pode esperar dessas profissionais que vão apresentar e que vão interagir com esse público que são usuários da Unidade Básica de Saúde, crianças do bairro, tal? O que você acha que elas vão poder oferecer para essas crianças como oportunidade de uma descoberta da literatura? Eu faço um trabalho com o grupo de professores da educação infantil, com a gestão e alguns voluntários. Esse é o primeiro fruto, ou seja, a gente estuda a teoria, nós colocamos algumas coisas em prática e esse foi um dos primeiros frutos que os professores apresentaram. Lá a gente fez na sala de leitura, todo ou em grupo, ou individual, ou em dupla, nós apresentamos
já os primeiros trabalhos, os primeiros frutos do que a gente desenvolveu dos nossos estudos. E a gente achou interessante que é preciso dividir também, para multiplicar. Então, nós vamos multiplicar. Eles também estão empolgados. No início você se assusta, que você vai ter que falar em público, as pessoas não aprendem desde cedo. A escola brasileira não ensina a falar em público. Se a gente pegar a escola americana, desde cedo eles têm seminários, as crianças têm coisas que trabalham com a oralidade. No Brasil não, apesar do Brasil ser um país muito mais centrado na oralidade do que na escrita, a escola despreza um pouco essa questão da oralidade. Então, esse nosso trabalho de contação de algumas histórias que já ocorreram dentro do colégio e vão ocorrer agora vão para a sociedade, né, que isso é importante, que vai se expandir para as demais unidades aí dentro da Semana do Bebê. Isso. Nossa, eu acho que para os professores vai ser um ganho muito grande, para os alunos do Colégio Futuro e para quem vier assistir também. Está avançado. O nosso trabalho está dando fruto, está frutificando. Acho que isso é muito importante, né? A gente ter esse diferencial no olhar para o trabalho, Sim. ainda que dentro de uma escola privada. Isso é que a gente está tentando fazer parceria com algumas escolas públicas. Eu trabalho em escola pública, eu era coordenador do ensino médio da escola Demino Peters, agora passei a ser vice-diretor da escola da família. E a gente está pensando em estabelecer algumas parcerias do público com o privado. E eu acredito que a partir desse trabalho a gente vai conseguir expandir, talvez para a rede municipal também. A gente tem que criar espaços de discussão, espaços para pensar a literatura infantil, para pensar a literatura, inclusive para pensar a formação acadêmica hoje, que infelizmente ela não dá ênfase à leitura, essa formação acadêmica hoje. Já melhorou? Já. Mas ainda falta muito. Mas ainda falta muito e a gente pode criar espaços aí para estar discutindo essa melhora, tá? Eu acredito que frutos virão. Ô Renato, o que a gente pode esperar, o que o público que estará na próxima quarta-feira, dia 21, no Cine Illumine, pode esperar da sua apresentação, né? O grande encontro entre a literatura e a educação infantil. A verdade é uma proposta para a gente estar discutindo isso mesmo, que é possível, desde cedo, estar se trabalhando com literatura infantil na educação infantil. Então, a gente podia abrir lá um espaço para... O espaço é curto, eu gostaria que fosse um espaço maior. Sim. Como o tempo é curto, hoje a gente começou um pouco dessa discussão, e lá, tendo na forma de debate, dialogando, fica mais interessante esse trabalho. Hoje aqui eu estou apresentando, virou como se fosse quase que uma aula expositiva, né? Mas lá, com a participação do público, a gente pode começar a discutir possibilidades de se fazer esse trabalho, sim, e que tem como fazer. É preciso estudar, é preciso se basear em teóricos, é preciso desenvolver esse prazer. Então, eu queria que a gente sentasse. A partir de lá, talvez a gente consiga ter outros encontros, que essa é a proposta, que isso dissemine, que essa discussão dissemine. Acho que é por aí o nosso trabalho lá. Renato, eu quero agradecer então a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, tanto para participar na Semana do Bebê, quanto para vir aqui hoje, e abrir um espaço para suas considerações finais. Bom, eu que agradeço, né? É um trabalho que começou lá no Colégio Futuro, que a gente foi sentindo que começou a dar fruto, que as pessoas começaram a gostar também, os professores... isso começou a crescer, os professores também começaram a se empolgar com o trabalho, a gestão da escola. Eu me empolguei até mais do que eu esperava, porque é um grupo muito receptivo. E disso chegou até a professora Beatriz conversou com você me procurou, tá mostrando isso, para mim é super legal, super interessante. A você que esteve conosco e nos acompanhou, os nossos agradecimentos e até a próxima oportunidade.